Reunimos aqui no canal 5 casos muito estranhos e completamente apavorantes sobre um lugar aterrorizante que ficaria em um universo paralelo assustador. Seu nome é Sete Além. Sete Além seria um outro mundo, um mundo terrível, decadente e povoado por pessoas e criaturas totalmente diferentes da nossa realidade. Há quem defina Sete Além como um verdadeiro inferno, uma vez que as pessoas e seres descritos sejam malignos e tenham uma aparência bizarra e diferente de tudo que estamos acostumados. Dizem que Sete Além é uma versão da Terra que deu errado, uma sequência de decisões científicas, políticas e religiosas equivocadas que foram somadas a desastres naturais e cósmicos, e que teriam criado uma versão diferente do nosso planeta ao longo da história. Infelizmente, as únicas evidências sobre a real existência do lugar são os relatos daqueles que, de alguma maneira, entraram e, felizmente, conseguiram sair de lá. Entretanto, é provável que muitos que chegaram ao lugar tenham ficado presos e nunca mais retornaram ao nosso mundo, explicando assim por que tantas pessoas desaparecem e nunca mais são encontradas. Tomara que isso nunca aconteça com você. Primeiro caso: vizinhos de outra dimensão. Olá, o meu nome é Arthur, e a história que vou contar aconteceu comigo e com meus amigos enquanto éramos todos crianças. Não é uma história assustadora com fantasmas ou criaturas estranhas, mas devo adiantar que, mesmo assim, é um caso muito intrigante e até mesmo impressionante. Desde criança, eu, minha irmã mais nova e nossos amigos vizinhos de rua víamos, de nossas casas, um sítio bem ao longe. Na casa em que eu morava até os meus 12 anos de idade, havia um corredor que dava para uma lavanderia, e era deste ponto que nós víamos aquele sítio distante, por entremeio das casas e em cima de um morro. Deste local, todos nós interagíamos com as pessoas que moravam naquele sítio. Falávamos com a senhora que ali morava, seus filhos, e até víamos o seu marido chegar da roça com a enxada nos ombros. Teve uma vez que ela nos chamou, a todos nós, para tomar um chá na casa dela, com direito a comer um bolo que ela mesma tinha feito. Então, nesse dia, saímos, meus amigos e eu, sem avisar nossos pais, para irmos até aquele tal sítio, aceitando o convite da mulher que ali morava. Começamos a caminhar, mas não conseguíamos avistar nenhum sítio. Víamos apenas muitas indústrias, fábricas, prédios e residências. Desistimos e retornamos para a lavanderia da minha casa. E aí sim, podíamos ver novamente a mulher, e ao longe, nos acenando e nos perguntando o porquê de não termos ido ao seu encontro. Tentamos por várias vezes, até em outras oportunidades, encontrar o lugar, mas jamais encontramos o caminho até ele e nunca chegamos até o local. O curioso é que depois que eu me mudei daquela casa, toda a turma foi aos poucos se separando. Cada um foi morar em outro lugar e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando, me vinham na cabeça aquelas cenas por serem memórias da minha infância. Ao nos reencontrarmos, já com os nossos 35 anos de idade mais ou menos, uma amiga e seu irmão, que eram 2 dos nossos vizinhos de outrora, perguntaram se nós nos lembrávamos da tal casa do morro, e nós respondemos afirmativamente.
Todos nós lembrávamos de tudo ricamente, com todos os detalhes, e eu tive que ser o estraga-prazeres em anunciar a eles que aquele sítio jamais existira. O tal morro, como assim o chamávamos, nada mais era do que um pequeno monte, onde existe há muito tempo uma antena de rádio de uma das principais emissoras AM da cidade de São Paulo, que fica na Zona Leste. E ela já havia sido instalada ali há várias décadas, muito tempo atrás, antes mesmo de nós nascermos. Este era o motivo de nós jamais conseguirmos chegar até o tal sítio. Só depois de adultos podemos compreender que era impossível conseguirmos falar, ouvir e sermos ouvidos daquela distância em que a mulher se encontrava na época. Calculo hoje, com os meus conhecimentos, que seria uma distância de mais de 4 quilômetros, pelo raio de visão que tínhamos da lavanderia até o local onde supostamente ficava o sítio, e que agora só vemos a antena. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de nós, na época, vermos um sítio e não uma casa comum ou algum condomínio, já que aquela região era densamente povoada por fábricas, prédios e residências, mesmo naquela época em que todos nós éramos pequenos. Hoje, ainda analisando os fatos ocorridos, penso que parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado distante, talvez de meados do século XIX, mais ou menos. Chego a essa conclusão por lembrar do tipo de roupa que eles vestiam e pela aparência do lugar em si. A casa da senhora, a porteira do sítio, as demais dependências, tudo feito de madeira e muito rudimentar. Muito assustados, resolvemos guardar esta experiência com carinho e não procurar mais uma explicação plausível, até porque jamais a encontramos, e tenho certeza de que nunca acharíamos uma. Afinal, nunca sentimos medo deles, porque nos pareciam ser pessoas de bem. O fato é que esta experiência durou os 12 anos em que vivi naquela casa. Até hoje, quando passo pela região e avisto a tal antena no alto daquele monte, eu me arrepio só de pensar nas coisas que nós víamos e na experiência sobrenatural que vivenciamos no passado. Para finalizar, até quando nós nos vimos pela última vez, já quarentões, nossos pais se recordavam também dessa história. Eles se lembraram de que nós falávamos sobre o sítio, que víamos a tal casa e as pessoas que moravam lá, que queríamos visitá-los e etc. Porém, eles mesmos só viam uma luz muito forte que vinha daquele tal local. Mais um mistério dentre tantos, da minha infância e da infância de toda a minha turma. Seriam aqueles indivíduos pessoas de outra época, ligadas às crianças através de um portal espaço-tempo? Motivo pelo qual nunca conseguíamos estar lado a lado? Ou seriam seres de um mundo paralelo que estavam se comunicando através de um canal de frequência sobrenatural? Infelizmente, isso nunca será revelado, mas ao mesmo tempo serve como exemplo de que os mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar, apenas esperando a oportunidade e o tempo certo para que isso ocorra. Segundo caso. Vende-se uma chácara. Olá a todos os inscritos do canal. Meu nome é Carolina e o relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 1994. Na época, eu frequentava uma conhecida universidade da Grande São Paulo. Eu já estava prestes a concluir o meu curso, pois estava entrando no último período e não via a hora de começar a trabalhar e construir meu próprio caminho nessa vida. Tudo começou em um fim de semana,
quando eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe, que morava em uma cidade no interior do estado. Essa cidade ficava a cerca de 4 horas de viagem em relação a São Paulo. Eu estava bem confortável no carro e dirigia tranquilamente enquanto ouvia as músicas que o toca-fitas reproduzia. Já estava dirigindo pela estrada há quase 1 hora, quando vi, em uma placa pendurada em um poste, a seguinte inscrição: Chácara à venda. Na parte de baixo dessa placa, ainda havia uma seta apontando para uma estradinha de terra, completamente isolada e empoeirada, ao lado da rodovia, perpendicular a ela. Se não fosse por esse aviso pendurado no poste, ninguém nunca enxergaria aquela pequena entrada à direita. Imediatamente eu pensei em dar uma olhada no local, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade. Além disso, eu sempre gostei de morar em chácaras, sítios e lugares desse tipo. Meus pais sempre residiram em locais assim, e desse modo eu fui criada. Então, parei o carro exatamente na entrada da estradinha de terra, e decidida a visitar a tal chácara, adentrei por ela. Depois de conduzir o carro por uns 20 minutos, cheguei à localidade. Logo de cara, avistei uma casa que ficava na frente da propriedade. Era uma linda casa, toda pintada de branco, estilo colonial, de 2 andares, com uma varanda bem grande na frente, tipo um alpendre. Impressionada com a beleza do imóvel, eu não percebi o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele, ainda mais uma residência tão bonita e bem construída. Eu parei na frente da moradia, peguei a câmera fotográfica que eu tinha levado para tirar algumas fotos da minha família e aproveitei para fotografar a casa. Assim, eu poderia mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava, pois, quem sabe, aquela poderia ser a minha futura residência. Naquele tempo, era assim que tirávamos fotos, com rolos de 12, 24 ou 36 poses. E, por sorte, eu estava com o maior, então dava para fotografar bastante. A casa tinha uma pequena cerca de madeira em toda a sua volta, com um pouco mais de 1 metro de altura, e um portãozinho lindo, de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores de vários tipos, que exalavam um perfume maravilhoso. Também havia uma mesa de madeira com algumas cadeiras nela. Eu fiquei em frente ao portão, bati palmas e nem precisei esperar muito. Um pouco depois de chamar por alguém, a porta da frente se abriu e através dela saiu uma senhora de idade já bem avançada, vestindo uma saia preta e uma blusa bege. Ela veio ao meu encontro rapidamente. Ela era baixa, um pouco cheinha, e tinha a cabeça coberta de cabelos brancos. Animadamente e com muita simpatia, me disse um bom dia. Seus olhos brilhavam e o seu sorriso ia de orelha a orelha, como se já me conhecesse há muito tempo, sabe? Falei que estava interessada na propriedade e que queria tirar fotos do interior do imóvel para depois analisar e decidir se faria uma proposta ou não, de acordo com o valor do lugar. No mesmo instante, ela me deu permissão, e então eu comecei a tirar fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. Também fotografei mais da parte do exterior e parte do quintal. Depois de ter visto e registrado a propriedade toda, eu voltei para o meu carro e segui viagem em direção à casa de minha mãe. Enquanto dirigia pelo restante do caminho,
uma sensação de felicidade e entusiasmo se apossou de mim. Eu fiquei pensando comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos e a um preço que provavelmente eu poderia pagar. Lembrei que, infelizmente, onde a minha mãe morava, não havia como revelar as fotos. Então eu teria que tratar disso só quando voltasse para São Paulo. Mas tudo bem, pois em poucos dias eu voltaria, e assim que pudesse eu iria a uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Eu poderia fechar o negócio com a senhora, a dona da chácara, e numa outra oportunidade mostraria as imagens do lugar para minha mãe. Retornei e fui logo a uma loja para colocar as fotos para revelar. No dia seguinte, peguei o pacote com as fotografias, voltei para minha casa e liguei para minha mãe para falar que tinha decidido que no final de semana eu ia lá de novo para mostrar as fotos da casa. Enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei no sofá da sala para ver as fotos. Eu peguei aquele tradicional envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito apavorada, completamente estarrecida. O telefone que eu segurava entre a minha cabeça e o meu ombro caiu no chão, junto com todas as fotografias. Eu dei um pulo tão brusco que caí do sofá e fui parar no chão, bem em frente onde as fotografias haviam caído e estavam espalhadas. Fiquei ali mesmo, olhando as imagens no chão. Eu estava chocada. Não acreditava no que eu tinha visto. De repente, eu me lembrei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei o fone e ela estava falando. Alô, filha, o que houve? Você está bem? Alô, alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela desligar, falando que um pouco mais tarde eu ligaria de novo. Depois de um tempo, completamente em choque e um pouco confusa e atordoada, eu juntei coragem e recolhi as fotos do chão para examiná-las melhor e com mais cuidado. Aquelas não poderiam ser as fotos da casa que eu tinha visitado, pois eram imagens de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os cômodos da casa estavam negros, feito carvão. As paredes completamente chamuscadas e trincadas. Várias partes do telhado haviam desabado. Dentro dos quartos, só se via o resto de estruturas daquilo que um dia já tinham sido alguns móveis e utensílios. Os cômodos eram exatamente os mesmos. Dava para ver pela posição das janelas e das portas. Parecia que a casa tinha sido inteiramente devorada pelo fogo. Até as fotos do quintal estavam diferentes. Ele agora parecia sujo e abandonado. Não se mostrava mais bem cuidado como antes. Até a fachada da casa estava enegrecida pelo incêndio. O choque e a confusão logo se transformaram em medo dentro de mim. Eu cheguei a pensar que eram fotos trocadas, que poderiam ter se enganado na loja de revelação e terem me entregado as fotografias de outra pessoa. Mas as outras imagens estavam lá também. Haviam retratos da minha família ali, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei tudo. Simplesmente queimei, sem nenhum pensamento de reflexão. No final de semana seguinte, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui exatamente pelo mesmo caminho e mesma estrada. Ansiosa e nervosa, eu fui dirigindo devagar na rodovia, procurando a placa de Chácara à Venda e a entrada para a estradinha empoeirada e solitária. Para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas, nem a placa e nem a estrada. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço de rodovia
ainda por muito tempo, e nunca mais vi aquela estrada que eu tinha pegado antes. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa. Se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, poderá estar coberto de razão. O meu psicólogo falou que aquilo tudo não aconteceu, que eu não vi a casa e nem as fotos, que na verdade eu imaginei tudo. Só que eu jamais tive problemas mentais antes. Não sou usuária de drogas lícitas ou ilícitas, nem sou alcoólatra, mentalmente incapaz, e nunca tive qualquer problema do tipo histérico ou esquizofrênico. Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Não sei se naquele dia eu viajei para outra realidade ou para outro lugar no tecido espaço-tempo, e eu acabei vendo a casa em uma outra época. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza de que vi aquela casa em perfeito estado de conservação. Terceiro caso. Noite infernal no Matagal. Olá, meu nome é Matheus. E o que eu vou contar aqui se passou 15 anos atrás, quando eu tinha meus 9 anos de idade. Naquela época, eu já era um garoto muito rebelde, e o meu pai não sabia o que fazer para me obrigar a modificar o meu comportamento. Minha relação com ele também não era das melhores, de maneira que houve um dia, após uma discussão particularmente agressiva, que eu saí de casa determinado a não voltar, mesmo que eu ainda não tivesse completado a idade de 10 anos. Essa briga aconteceu por volta de 5:30 da tarde. Eu saí de casa e fui furioso a um bosque não muito longe de onde eu morava. Não dei por conta da chegada da noite, mas é certo que de repente me vi rodeado de escuridão. Para onde quer que eu olhasse, eu só via árvores, arbustos e mato. Comecei a ficar com medo, e então as coisas foram ficando piores. Comecei a ouvir uns gemidos e sons estranhos, seguidos por barulho de passos. Reuni a pouca coragem que ainda me restava e gritei: "Quem está aí?" A única resposta que obtive foi uma gargalhada de gelar o sangue. Comecei a correr, e a correr cada vez mais depressa, sem destino, pois eu já me encontrava completamente perdido naquele matagal. Mas realmente pouco me importava para onde eu ia. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Foi quando eu comecei a avistar uma claridade azulada. Era uma luz que ia ficando cada vez mais forte à medida que eu ia me aproximando dela. Cheguei bem perto do local, e foi então que eu vi a origem daquela claridade. Por entre duas árvores retorcidas havia uma porta, mas não era uma porta comum. Aquilo me pareceu uma espécie de portal delineado por uma luz azul intensa. Eu peguei uma pedra e a atirei de encontro à tal abertura, mas a pedra se retornou, não tornou a sair. Também não ouvi o barulho da pedra caindo do outro lado. Era como se ela tivesse desaparecido ao atravessar o estranho portal. Eu já estava bem assustado, mas com isso entrei em pânico. Entretanto, eu não conseguia arredar o pé dali. Aquela luminosidade parecia me hipnotizar. Comecei a ouvir barulhos novamente.
era o ruído de folhas sendo amassadas no chão, e pelo que parecia, vinha na minha direção, de maneira que eu me escondi rapidamente atrás de um arbusto. Começaram a aparecer vultos de todos os lados, concentrando-se todos em frente ao tal portal de luz azulada. E foi aí que eu senti uma dor forte na nuca que me fez perder todos os sentidos. No dia seguinte, acordei todo coberto de terra, galhos e folhas secas, com o meu pai olhando para mim. Ele perguntou se eu estava bem, e antes mesmo que eu respondesse, ele me pegou no colo e me levou para fora dali. Eu nunca soube o que realmente me aconteceu, nem o que eu tinha presenciado na noite anterior. Mas o que me sobrou, além de 16 pontos na cabeça, foi a decisão de nunca mais voltar naquela mata de novo. Depois de tudo, procurei melhorar o meu relacionamento com o meu pai e amansar a minha rebeldia, ainda que um pouco, pelo menos. Também fiquei sabendo que há cerca de 3 anos desapareceram 2 pessoas naquele lugar, sendo que uma delas foi encontrada, só que morta e completamente desfigurada. O que se esconde por trás daquelas árvores? Que segredo se encerra naquele bosque? Sei que talvez a verdade ande por aí, mas não sou eu quem vai encontrá-la. Quarto caso. O tatu sobrenatural. Saudações! Eu me chamo Joana, e esse caso que eu vou contar aconteceu com o meu avô, já há muito tempo, e ele sempre jurou para todo mundo que ele conhecia que foi um caso verídico, por mais estranho que possa parecer. Meu avô, quando era moço, morava numa pequena cidade do interior paulista. A cidade era bem atrasada em relação aos grandes centros urbanos, e era difícil conseguir um emprego ali. Então, naquele tempo, ele e tantos outros homens trabalhavam todos no mesmo lugar, a fábrica de pólvoras Getúlio Vargas. E, por falta de recursos de infraestrutura, não havia ônibus nem nenhum outro veículo para transportar os funcionários. A própria empresa não fornecia isso, e o transporte público ainda era bem precário na cidade. Então, os que ganhavam bem iam ao trabalho de trem, pois nos anos 60 a malha ferroviária no país era outra e era muito mais extensa do que nos dias atuais. Aqueles que não tinham recursos financeiros, como era o caso da esmagadora maioria dos funcionários da fábrica, iam pedalando de bicicleta por 30 quilômetros, que era a distância que separava a área urbana da cidade da tal fábrica. Como a segurança naqueles tempos era bem melhor do que hoje, meu avô, ao encerrar seu turno, por volta das 5 horas da tarde, se juntava a 3 ou 4 amigos, sendo que cada um pegava sua bicicleta e todos voltavam para casa. Em uma determinada noite, quando estavam todos retornando para os seus lares, em torno de umas 7 horas, e quase chegando na avenida que dava acesso à entrada da cidade, eles viram um animal, que o meu avô acreditou ser um enorme tatu, parado bem na beira da estrada, imóvel, olhando para eles. Como as pessoas daquele tempo não tinham essa consciência ambiental que existe hoje, eles resolveram caçar o bicho. Isso é uma coisa da qual o meu avô se arrependeu amargamente no final de sua vida, já que depois ele passou a achar que caçar é uma coisa de gente ruim e atrasada. Bom, mas voltando àquela cena, apesar de estranhar que o bicho não fugia,
Eles encostaram as bicicletas na guia da calçada e correram para tentar caçar o tal tatu. Foi a partir daí que a coisa começou a ficar bastante estranha e esquisita, pois eles jogaram pedaços de galhos de árvores, pedras e outras coisas no bicho, e apesar de ser atingido, o animal não soltava um único gemido. Além disso, ele não corria. Ele apenas desaparecia do local e reaparecia em outro local no mesmo ponto da estrada. Eles ficaram fazendo isso por um bom tempo, até que, estranhamente, meu avô percebeu que ele e seus amigos estavam em um breu total, pois aquela noite não tinha luar e o céu estava muito encoberto. Para a situação ficar ainda mais bizarra, eles sempre conseguiam enxergar o bicho, pois ele, em todo o tempo, se destacava naquela escuridão, como se brilhasse ou tivesse luz própria. Eles entraram no meio do mato para continuar tentando caçar o animal, até que alguém percebeu que aquilo ali não era normal. Chegou um momento em que eles se encontravam em um local escuro, onde não havia simplesmente nada. Não tinha mais mato, pedras, estrada, nuvens, estrelas, nada. Meu avô contava que aquilo era algo desesperador. Apenas, de vez em quando, surgia o tal do tatu, imóvel, e desaparecia para logo em seguida reaparecer em outro local. E foi assim durante a noite toda. Eles tentaram encontrar a estrada, as bicicletas, ouvir outra pessoa passando na estrada ou os faróis de algum veículo, mas não havia nada. Era um silêncio completo. E o tal do tatu dos infernos aparecendo e sumindo ao redor deles. Eles se cansaram de tentar achar uma trilha ou ir para algum outro lugar, qualquer um que fosse, pois parecia que andavam em círculos. Eles ficaram presos no escuro e no silêncio. Era como se agora a caça fossem eles. E ficaram nessa situação até que começou a amanhecer. Quando surgiram os primeiros raios da alvorada, eles notaram que o tal do tatu não aparecia mais e perceberam que estavam o tempo todo no mesmo ponto da estrada, ao lado de suas próprias bicicletas. Como já havia amanhecido e eles tinham que trabalhar, tiveram que voltar para o trabalho de onde estavam, mesmo sem dormir. Todas as vezes que meu avô passava naquela estrada, ele mostrava exatamente o ponto onde encontrou o tatu e onde aconteceu todo aquele estranho fenômeno, o qual ele jamais esqueceu. Será que existe alguma espécie de local que não pertence nem à nossa dimensão e nem tampouco às outras dimensões já imaginadas pelo ser humano, onde as pessoas de diversas partes do mundo relatam que estiveram perdidas sem explicação? Seria esse estranho local o lugar onde as pessoas desaparecidas inexplicavelmente foram parar e nunca mais voltaram? Se alguém souber responder essas questões, esteja à vontade e escreva aqui nos comentários do vídeo. Obrigado por ouvirem o meu relato. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso. Coisas da noite. Olá a todos do canal. Meu nome é Érica e o meu caso aconteceu já há mais de 25 anos, quando eu era apenas uma jovem e ingênua menina, com uns 16 anos de idade mais ou menos. Imagine você que foi exatamente essa juventude e inexperiência que me fez passar por um grande susto e até hoje me deixa completamente arrepiada e nervosa. Eu tinha decidido ir numa festa de uma amiga minha do colégio, mas fui embora mais cedo
porque tinha prometido tomar conta do meu irmão mais novo, pois meus pais também tinham um jantar de aniversário para ir. Apesar de estar tudo bem quieto e deserto, devia ser ainda por volta de 9h30 da noite. No caminho para casa, eu vi uma figura alta e muito magra, parada, em pé, no meio de uma rua escura. Tudo que eu conseguia ver é que essa pessoa, ou coisa, tinha mais de 3 metros de altura e usava uma roupa preta, estando totalmente imóvel. As pernas eram bem longas e finas, assim como os braços. Eu resolvi chegar um pouco mais perto para tentar ver o que era, pois na hora eu achei que aquilo era um boneco, tipo um espantalho, colocado ali por algum idiota. Lembre-se, eu era uma menina jovem e ingênua, para não dizer estúpida. Então, quando eu já estava bem próxima a tal coisa, aquilo soltou um grito estridente muito alto. Depois, saiu correndo dali numa velocidade impressionante, me deixando para trás, tremendo de medo e completamente assustada. Antes que alguém pense, eu já aviso logo que não estava sob a influência de nada que provocasse alucinações. Até me ofereceram algumas coisas na tal festa, mas eu recusei. Eu me lembro de voltar naquele lugar no dia seguinte e não encontrar nenhuma pista do que poderia ser aquele troço. A imagem daquela coisa correndo e o grito que ela soltou me assombram até hoje. Nunca ouvi falar sobre algo parecido aqui na região e também não voltei a ver mais nada com aquela aparência. Acho que atualmente eu não teria tanto medo, mas mesmo assim eu prefiro nunca mais ver aquilo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu caso. Eu não tenho tempo nem paciência para inventar coisas, então só contei exatamente o que aconteceu comigo.